O projeto existe desde o ano 2000 e eu cheguei no ano de 2005. Antes, o que existia era um trabalho com meninos, que era chamado na época meninos de rua, e depois se transformou nesse pré-vestibular. O projeto Oficina Saber eu descobri aqui dentro da própria universidade, porque quando eu ainda estava na pré-iniciação científica, era aqui dentro do campus do Valonguinho, então eu vi alguns cartazes, anúncios aqui dentro mesmo. Bom, a oficina foi quem me fez me apaixonar pela sala de aula, né? Comecei a gostar de dar aula aqui, porque a gente tem alunos interessados aqui dentro, estão sempre acima do professor. Aí depois que fui dar aula em outros lugares, eu vi que isso aí você encontra na sessão, né? Encontra em poucos locais. Esse pré é maravilhoso, tem uma equipe de professores muito bons, os coordenadores são maravilhosos e eu não poderia ter mais pré como esse. Para muita gente que quer, né, para preparar, que tem condições de pagar um pré-vestibular, né? E aqui eles abrem as portas para a gente, uma equipe bem preparada, incentiva muita gente a estudar. Esse pré aqui me fez abrir mais os olhos para as coisas que estavam acontecendo no Brasil, as coisas interessantes, através do cinema que a gente ia nos domingos também, a gente discutia sobre vários temas, racismo, globalização, o que estava acontecendo, questão das favelas, e sempre por que está acontecendo isso. E também, aqui eu fiz grandes amigos, pré-vestibular todo dia você forma amigos assim, uma família assim boa, que sempre estudando junto. Meu nome é Raíssa Oliveira, tenho 18 anos, sou filha da Leda e do Marcos Vinícius e eu estou nesse segmento de entrar numa universidade como um sonho deles também. Aqui quem começou da nossa família foi minha prima Jaqueline e por ela assim, cresceu uma vontade na gente de entrar numa universidade pública do Rio de Janeiro. Ela passou para a PUC e para a UERJ e esse é o meu sonho também, de entrar para a UERJ fazendo Direito. Agora eu estudo para construir o meu futuro. Aqui me incentivou muito mesmo. Esse programa foi implantado aqui, se não me engano, em 2004 ou 2005. Eu fiz em 2003. Aí não tinha. Aí, depois que eu passei a ser professor daqui, que aí eu observava que tinha arte terapia. A Fátima Laranjeira, que é psicóloga daqui, entrou também nesse ano, de 2005, se não me engano. E aí que ela que implantou com mais a arte terapia, o apoio psicológico e a orientação vocacional, aqui que também ficou mais forte com ela. Arte terapia não são aulas, a gente forma um grupo com os alunos que queiram, não tem nenhum pré-requisito, a não ser o compromisso de frequentar o grupo. Não precisa saber desenhar, não precisa saber pintar, não precisa saber música, não precisa saber nada. Tudo que é feito no grupo é discutido. Então, que temas vocês gostariam que a gente trabalhasse? E aí vem os temas, os medos, os problemas com a família, o amor, o ciúme, a raiva. Bom, tem inúmeros temas, dependendo do tema, né? A gente trabalha mais com argila, outros a gente trabalha mais com pintura, outros com desenho, às vezes a gente faz teatro, faz música, eles criam as músicas. E depois, quando é possível, esse trabalho por exemplo, no final do ano a gente apresenta, nas festinhas de final do ano a gente apresenta o trabalho para todo mundo e tal, mas é uma coisa muito mais interna ao grupo, né? A gente faz, olha, desde exercício respiratório, como se preparar para as provas, como durante a semana você tirar 10 minutinhos para aprender a relaxar, aprender a acalmar, e aí vai chegando próximo do vestibular, como é que eles podem utilizar isso para fazer as provas com mais tranquilidade, para não dar aqueles brancos característicos, né, que a gente tem em momentos em que a gente está sendo muito exigido e tal. Num ambiente menor, onde existe onde existe uma liberdade de você criar, de você expor, de você brigar, de você aprender a discutir, aprender a dialogar, aprender a ouvir, aprender a falar, isso te permite crescer, né? Te permite fazer em dose pequena aquilo que seria legal a gente fazer na vida. E com certeza saem todos assim, menos estressados, menos ansiosos. A gente discute muito isso também. Inclusive, um desses grupos
permitiu minha dissertação de mestrado. Eu sou psicóloga e psicóloga social, eu fiz uma especialização em psicologia social e depois fiz mestrado também na área social. Eu percebi que houve uma certa mudança na segurança deles quanto à resolução de questões, talvez como chegar na prova. E gostei da atualização, que quem está há muito tempo fora da sala de aula, 30 anos, não tinha condições de acompanhar um pré-vestibular que é muito corrido. Aí então fiz atualização lá, com a matéria bem devagar, ninguém corre com a gente, e foi muito bom para mim. Quando eu entrei agora este ano no pré-vestibular, está sendo assim, mais fácil eu conseguir acompanhar. Uma dívida de gratidão, sabe? Eu senti isso. Na época que eu estava aqui cursando enfermagem, eu sempre vinha de lá do campus da enfermagem, que é lá no centro de Niterói, para cá para ser monitor de biologia, sem intenção de lecionar aqui, para ajudar os alunos a resolver exercícios, tirar dúvida. Só que nesse mesmo ano, apesar de estar ainda quase acabando o primeiro período, devido às dificuldades financeiras, eu não estava mais trabalhando e estava precisando de dinheiro. Um amigo meu, hoje um grande amigo meu, que deu aula de matemática aqui, me convidou para dar aula no pré-vestibular. Aí eu encarei a responsabilidade, tentei, e estou lá até hoje. E no ano seguinte a gente teve um problema que os dois professores de biologia se formaram e tiveram que se ausentar do pré-vestibular. E o Paulo César ficou sem professores. Eu já estava com esse 1 ano de experiência trabalhando no pré-vestibular particular. Aí eu me ofereci ao Paulo César, eu juntamente com o Renan, para a gente assumir as duas biologias daqui. Então, desde 2007, que a gente se tornou professor do Oficina do Saber, Biologia 1 e Biologia 2, respectivamente. A monitoria foi criada por ex-alunos do pré, né, que buscaram um espaço para trabalhar, para praticar, né? E além disso ajudavam os alunos do projeto, né, porque reforçava o conteúdo, trabalhava com exercício, coisas que o professor não tem tempo de trabalhar em sala de aula. Então, importante para os dois lados, para esses alunos que precisam de uma prática e para os alunos do projeto, né, aprenderem mais. As monitorias foram... Primeiro foi assim, pela vontade de ajudar, e depois foi se tornando uma espécie de treinamento para talvez a gente entrar em sala de aula. As monitorias começaram no ano que eu e o Renan estudamos aqui. Na verdade, no ano em que a gente fez o pré-vestibular, começou como se fosse o embrião da monitoria. Porque eu e o Renan, por exemplo, que tínhamos mais facilidade com biologia, já que a gente pegava mais isso para estudar, a gente se reunia com o resto dos alunos e a gente resolvia os exercícios com eles. Outros colegas que tinham mais facilidade com física, pegavam e estudavam física com a gente. Então a gente começou a formar grupos de estudos que mais tarde veio se tornar a própria monitoria, depois que a gente terminou o pré-vestibular e entrou na universidade. E aí quando a gente entrou, a gente retornou com o conhecimento acadêmico que a gente tinha para tentar ajudar o pessoal a resolver os exercícios, já que a gente sentia essa dificuldade. Tem várias coisas que te puxam, né? Fazem você abandonar o estudo, sei lá, o mundo à sua volta, você quer sair, quer se divertir, quer fazer outras coisas, namoro mesmo. Isso foi a fase da minha vida que eu mais quis estudar, né? Mais tive vontade de estudar. Foi porque eu tive companheiros do lado para estudarem junto comigo. Então, pré-vestibular, os professores de história e matemática eram ótimos. Principalmente professor de matemática. Explicava numa simplicidade, você entendia tudo. Em primeiro lugar, meu pai e minha mãe, sabe? Porque eu sempre falei que iria, assim, para um filho de pobre é complicado. E acho que eles nunca duvidaram de mim, sabe? Eles sempre mandaram eu seguir em frente. Meu pai sempre falou, vai até onde você conseguir ir. Em primeiro lugar foi eles, né? E segundo, o maior incentivo eu tive aqui no próprio pré-vestibular. Que, como uma aluna falou esses dias, parece que os professores queriam mais que a gente passasse do que nós mesmos. Então tive o meu incentivo em casa e o incentivo aqui também. Eu me sinto orgulhosa de estar estudando no mesmo lugar que a minha mãe. Eu vejo o esforço dela por ela trabalhar todos os dias e ainda vir para cá estudar. Isso me dá ainda mais força de poder entrar também. Eu vejo assim, sonho com isso, né? Que minha mãe ano que vem entre na universidade, eu entrando junto com ela, isso para mim vai ser muito bonito e isso incentiva também toda a minha família, primos, até tias mesmo que estão voltando a estudar por se espelharem por ela. Me deixa orgulhosa. O que me levou foi a minha vontade
de cursar o ensino superior, porque até então só existia uma pessoa na minha família, que é o meu tio caçula, que possui ensino superior. Ele é professor de história e é sociólogo. E eu sempre tive essa obstinação por, assim, querer, no espelho a ele, eu sempre quis também entrar numa universidade e fazer o que eu sempre imaginava que ele fazia, que era um dia ser médico, talvez. Ser diferente do que minha mãe faz hoje, como ela estuda agora, depois de ter trabalhado tanto, por não ter tido oportunidade. Então eu quero agarrar essa oportunidade que ela está me dando agora, para futuramente dar algo para ela, dar um orgulho para ela, que é o sonho que ela sempre quis, ter um filho na universidade. Na minha opinião, acho que o apoio familiar é fundamental também. Essas pessoas vivem situações que são muito difíceis. Assim, a gente tem casos aqui que são extremamente complicados, casos de pessoas que são espancadas, casos de pessoas que sofrem abuso sexual ou que sofreram na infância, caso de pessoas que perderam a família, foram criados por pessoas estranhas, caso de pessoas que têm que conviver com o tráfico no dia a dia e têm que ficar naquele jogo de cintura porque não querem entrar para o tráfico, mas também não pode ser inimigo dos caras porque vão sofrer as consequências depois. Então, são pessoas que têm uma vida muito difícil. Além da pobreza em si, digamos assim, né, de você não ter as condições que você teria que ter para viver uma vida um pouco melhor, um pouco mais digna, tem uma série de outros problemas que acompanham e que isso não é ouvido, nem é falado, nem é trabalhado e não tem ninguém por aí interessado nesse assunto. Porque os projetos sociais normalmente são projetos assim, vamos dar uma bolsa para essas pessoas poderem andar de ônibus para baixo para cima, ou vamos ajudar a família a poder comprar comida e tal. Isso tudo é óbvio que é importante, essas coisas têm que existir. Mas a questão não é só essa, existe muito mais coisa por trás, porque a pobreza traz consequências que são assim, absolutamente nefastas, né, para a vida das pessoas. Dificuldade financeira, né? Que a gente fica muito tempo sem bolsa, nem todo ano tem bolsa, é o que acontece a maioria das vezes. Mas aí você estudou aqui, você foi criado o projeto, né? O lado emocional fala mais alto, né? Se tiver com pena dos alunos também, não tem como abandonar. Após a prova da UERJ, chegava no meio do ano, você começava a perceber que a turma começava a esvaziar, até chegar a outubro, setembro, outubro e juntar as duas turmas. Eu achava que o ano passado seria o meu ano de entrar para a faculdade, que eu tanto almejava. E quando você vê que na hora o seu nome não está como aprovado, aí você fica triste. A maioria dos alunos, né, vem de escolas públicas, a maior parte das vezes não estão com uma bagagem muito boa. E aí você tem o desafio de preparar aquele aluno para o vestibular, né? E quando eu cheguei aqui eu descobri que eu não tinha essa base, né? Que a matéria que eu tinha aprendido na escola era pouco em vista do que eu devia saber para o vestibular. E aí eu tive que refazer o meu ensino médio aqui dentro. Na maior parte do tempo não existe apoio, não existe verba, você vê que isso aqui é uma escuridão completa, as salas de aula estão sempre meio caindo, fio desencapado por aí, aquele tipo de coisa assim que não deveria existir, né? Eu acho que profissão é isso, né? Você poder exercer com prazer. Eu continuei no laboratório que eu fazia estágio, mas como uma espécie de técnico de laboratório. Então eu ganhava uma grana, continuava ainda no mundo acadêmico e paralelamente fazia o pré-vestibular, o que me custava as passagens. Veio esse ano, eu me desanimei um pouco, mas não desisti ainda e eu acho que eu estou novo ainda, tenho 20 anos e não posso desistir de entrar na faculdade. Se eu desistir agora, o tempo vai passar e eu vou ficar na situação que eu estou e nada vai mudar. E só vence na vida quem é atrevido. Também um caso interessantíssimo, ele era um pouco mais velho do que a média, né, dos nossos alunos, ele tinha já 20 e tantos anos. Ele era um rapaz negro, que escrevia muito mal, que tinha muita dificuldade, né, para escrever. Trabalhava a noite toda, então ele vinha para cá, assistia a aula, saía daqui, ia para o trabalho, trabalhava a noite toda, até as 9 horas da manhã, saía do trabalho às 9, ia para casa, dormia um pouco e voltava à tarde para as monitorias. O conselho que eu daria é não desistir, nunca.
né? Se você quer aquilo, vai atrás, mesmo que as dificuldades sejam enormes, vai atrás e tenta, não existe nunca. Foi isso que eu ouvi e isso que eu acabei seguindo. Quando eu tentei 2 anos, na verdade 3 vestibulares, né, 2 anos, antes de passar para medicina. Aí eu nos 2 primeiros anos, no primeiro ano eu tentei medicina, estudando em escola pública, ainda tendo toda aquela defasagem. Obviamente tive resultados negativos. No segundo ano eu tornei a tentar, devido ao nervosismo não obtive sucesso, mas no terceiro ano, graças a Deus, eu consegui passar para todas as universidades públicas aqui do Rio, inclusive no ProUni. Né? E aquilo foi uma grande vitória, né? Na minha casa, meus pais ficaram super felizes, sabe? Porque depois de um certo tempo de você tentando, talvez as coisas fiquem, será que vai dar certo? E quando você vê aquele aluno que você menos espera, né, consegue aprovação. Acho que a gente já teve histórias vitoriosas, né, de pessoas que pensaram e quase saíram e levaram até o final e hoje estão na universidade. Então, porque no meu primeiro ano que eu dei aula aqui, eu tive uma aluna que ela era casada, tinha um filho, o marido dela não gostava da ideia dela estar aqui estudando à noite, o filho dela pedia a presença dela em casa, mas ela queria muito passar no vestibular. E ela enfrentou essa dificuldade todo o ano inteiro de não ter o apoio familiar e acabou conseguindo. E há 2 anos atrás eu acabei passando no vestibular para medicina, o que eu acredito que tenha também sido um grande incentivo para as pessoas que também queiram tentar, os próprios alunos, de verem que um aluno daqui também, que passou pelas mesmas dificuldades, conseguiu chegar num curso de difícil acesso, né, que é uma concorrência muito alta. Eu acho que isso acabou refletindo também nos alunos aqui. Embora eu não quisesse no começo falar muito, que é para o pessoal não criar uma onda de pode ser muito fácil.